Olá, ouvintes, telespectadores da nossa rede Alesp. Estamos aqui com mais um programa Alesp Conecta. Desta vez, o tema é direito imobiliário. Vou conversar com a nossa entrevistada aqui, a doutora Natália Lima, que é advogada. Tudo bem, doutora? Prazer em falar com a Tudo senhora. ótimo, prazer também. Então, vamos a um assunto que é, né, bem complicadinho aí, que é essa questão do direito imobiliário. Primeiro, eu queria que a senhora explicasse para o telespectador o que é o direito imobiliário. Bom, o direito imobiliário, ele é aquela disciplina jurídica que cuida dos, dos bens, em geral, que cuida dos bens. Ele cuida do contrato, os contratos de compra e venda, dos contratos de locação, ele regula a relação entre locador e locatário, ele cuida das construções civis, das incorporações imobiliárias. Bom, é basicamente isso que Hum. o direito imobiliário faz. E existe aí, né? Eu estava falando até há pouco com a senhora antes de começarmos a entrevista, né, da abrangência, né, do direito imobiliário. Queria que a senhora falasse também sobre isso. O que abrange, né, o direito imobiliário? Ele abrange muitas coisas. O direito imobiliário é um direito muito extenso Hum. e ele abrange até o direito de vizinhança, por exemplo, o condomínio. Nós cuidamos do condomínio. Se, por exemplo, o vizinho tá fazendo barulho a mais, ainda mais nessa época de pandemia, né? Os problemas entre vizinhos estão muito grandes. Se ele É. cuida também, se uma árvore está ultrapassando o local de outra casa que é ao lado de um condomínio e está trazendo problemas para o condomínio. Então, o direito imobiliário ele é bem abrangente mesmo. Ele é um direito bem complexo e muito abrangente. E nós, especialistas, costumamos falar que ele é um direito que cuida de todos os bens, né? E ele é um direito que, como é que eu vou dizer? Ele é interdisciplinar. É, vai também um pouco no direito das sucessões, que é o direito pós-morte. Ele vai também um pouco no direito tributário, quando nós compramos um imóvel e temos que pagar o imposto, numa doação que nós fazemos para um filho, por exemplo, em vida. Hum. Então, o direito imobiliário realmente é bem abrangente. Então, essas questões, então, que a senhora estava falando, dessa parte, né, ambiental, né, árvores, tudo, enfim. Mas o questionamento maior, né, é no segmento dos imóveis, né, principalmente aluguéis, né, proprietário com inquilino, né, e a função do direito imobiliário, eu queria que a senhora falasse antes dessa pergunta que eu estou fazendo, é, qual é a função exatamente, né? Como ela age numa situação dessa, né? Tanto na parte, como a senhora citou, ambiental, de árvores, tudo, quanto imobiliária. Qual é a função do direito imobiliário? Na verdade, não é assim, quis dizer, ambiental em si. Na verdade, na como eu vou explicar, a árvore, quando está pegando dois terrenos, por exemplo. Hum. Então, essa é a abrangência dele. A função do direito imobiliário é regular a relação entre contratos, entre contratantes e contratados para regular os imóveis. Contratos de compra e venda e contratos de locação. Basicamente isso. Mais a fundo, as incorporações imobiliárias e a construção civil. Ele engloba todo o mercado, né? Ele engloba todo o mercado empresarial das construtoras, das incorporadoras que tem no nosso país. Hum. E quando há essa questão, né, voltando à parte de imóveis, aluguel, né, quais são os direitos, aí no caso do inquilino, em relação, né, ao proprietário, né? Porque isso também acontece muito. Muitas vezes você tem um contrato, assina um contrato, né? Você tem direitos, né, tanto da parte do inquilino quanto também do proprietário, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, no caso, né, da parte do inquilino.
né? Como é que acontece isso? Que direitos o inquilino tem, né, em relação ao proprietário do imóvel que ele está alugando? Estamos diante do contrato, nós chamamos de contratos sinalagmáticos, onde ambos têm responsabilidades mútuas, né? O inquilino, que é o locador, é aquele que loca o imóvel do proprietário, ele, além da obrigação, obviamente, de pagar com o contrato de locação, pagar com a mensalidade do imóvel, né, da locação, ele tem a obrigação de cuidar do imóvel, de manter o imóvel em bom estado. Ele precisa cuidar de como se fosse dele o imóvel, entendeu? Com todos os cuidados. E o locador, que é proprietário, ele tem a obrigação de manter o contrato, de cumprir com o contrato. Em caso de interrupção do contrato, ele tem que avisar antes. Se ele for vender, o locatário ele tem o direito também de preferência de venda do imóvel. Ele pode comprar, ele tem a preferência de comprar o imóvel, entendeu? E o locador ele tem que respeitar o contrato até o final, sob pena também de multa para o locador, né? Então, o contrato imobiliário, o contrato de locação, ele tem obrigações recíprocas e ambos têm que respeitar o contrato. O locatário ele tem a obrigação de manter o contrato, manter o imóvel em condições de moradia ou de condições úteis. Ele não pode mudar também a utilização do imóvel. Ele tem que manter aquele imóvel na utilização que foi contratada, que o contrato foi pactuado. E, logicamente, o princípio adimplir com o contrato. Tá, a senhora falou da questão né, de ele cumprir, tem que cumprir o contrato, tudo. Tá, ele tem a prioridade da compra, no caso, o inquilino, né, do proprietário. O proprietário, se quiser vender o imóvel, a preferência é para quem está morando, né, no imóvel. A preferência para quem está morando. Tem a preferência de vender o imóvel, de comprar, de adquirir o imóvel. Ele tem a preferência. Ele primeiro tem que oferecer ao locatário para depois ele vender o imóvel. Uhum. E isso tem um prazo, tem um tempo? Como é que é? Tem um prazo de 30 dias. Ele tem que oferecer o imóvel e o locatário ele decide em 30 dias, ele tem o prazo de 30 dias para poder adquirir o imóvel. Mas aí, no Passado caso, esse tempo, ele pode vender para outra pessoa. E aí o inquilino tem que sair de qualquer maneira do imóvel, é isso? Ou não, ou ele pode vender e manter o contrato com o próximo proprietário. Porque, a princípio, o contrato tem que ser cumprido. Ele tem que ser cumprido. Então, ele tem que avisar. Se for um contrato por tempo determinado, vamos supor, de 30 meses o contrato, esse contrato tem que ser cumprido. Se caso o locador, o proprietário, não quiser continuar com o contrato, ele vai entrar em débito, é como se fosse em débito com o locatário, com o inquilino. E aí ele terá que pagar a multa para o inquilino, que no caso muitos dos proprietários, como eles fazem? O locatário não quer comprar o imóvel, não tem interesse de comprar o imóvel. Ele vende para uma pessoa que continua com aquele contrato de locação. Geralmente, no contrato de locação, já vem o valor da multa para ambas as partes em caso de rescisão do contrato antecipadamente. Caso o contrato se tornar, porque geralmente o contrato é feito em 30 dias, em 30 meses, por exemplo. O contrato residencial geralmente é feito em 30 meses. E aí, passou esse tempo e eles não continuam o contrato. O contrato,
simplesmente se torna um contrato por prazo indeterminado, esse contrato. E aí o locatário, ele fica completamente desprotegido, porque o locador pode pedir esse imóvel no prazo de 30 dias, para ele sair em 30 dias. Exatamente, Então, é o que eu estou pensando. É o que eu estou pensando nisso. Quer dizer, se não terminou o prazo, né, dos 30 meses e o proprietário quer vender o imóvel, né, e o inquilino não tem condições de comprar, ou não pode, ou não tem, ou não quer comprar, né, ele pode tirar o inquilino, pagar uma multa e esse valor, sim, né, na do aluguel verdade, passa para o. na verdade, geralmente, geralmente, o que a gente tem que falar é que geralmente entra num acordo. O tempo que. Quanto tempo você precisa, o locador? Quanto tempo você precisa para sair desse imóvel? Vamos supor 90 dias. Aí ele vai e dá esse prazo, entendeu? Mas o que nós aconselhamos é que realmente seja seja transferido o contrato que está vigente para quem comprou o imóvel. Por exemplo, eu compro o imóvel e fico com aquele locatário lá até terminar o contrato. Porque nenhum contrato ele é proibido de cumprir. Como se diz, ele é proibido de ser rescindido. Entendeu? Tá. Nenhum contrato, né, Ele é como a senhora proibido de quis ser dizer agora, é rescindido, proibido mas de ser rescindido. obviamente deve-se cumprir o prazo determinado no contrato. Tem que ser cumprido esse prazo, não adianta. Não, tem que ser cumprido esse prazo, esse contrato. Só que, obviamente, que pode entrar de uma forma que eles entrem em acordo e que o locatário saia num prazo, vamos supor, de 90 dias. Mas o contrato ele é feito para ser cumprido, sim. Ele é feito para ser cumprido. Só que existe uma multa, pode ser estabelecido dentro desse contrato de locação que o locatário, se tiver que terminar o contrato, se quiser rescindir esse contrato antes do prazo de terminar o contrato, ele vai entrar em mora com o locador. Entende? E terá Mas que aí ele vai pagar vai ter uma multa. multa, ele vai pagar uma multa, Sim, exatamente. sim, Não é? sim, O sim, proprietário vai ter que pagar essa multa. Né? Agora, sim. se. Exato. Mas se por acaso ele pediu o imóvel antes, né, o inquilino não puder sair, né, do imóvel no tempo que ele pediu, né, ele paga a multa, e se chegar no final o inquilino não tiver condições, né, ali de sair, o que acontece nesse caso? O inquilino Não, também, se ele não, quiser a sair justiça antes, o vai. inquilino também Não, paga. a Não, eu justiça digo, o vai inquilino dar, também paga vai uma multa se ele fazer quiser sair antes do contrato? o inquilino. Vamos lá. O inquilino, o inquilino que nós falamos, ele é o locatário, é aquele que loca o imóvel do proprietário, certo? O Certo. contrato, ele geralmente é por prazo determinado, porque é um contrato que protege ambas as partes. Ambas as partes ali naquele contrato têm obrigações recíprocas. É o que nós falamos de contrato sinalagmático. Tem obrigações recíprocas. Além de adimplir o contrato, ele tem que manter o imóvel em perfeitas condições, ele não pode desviar o uso daquele imóvel para outra finalidade. E o contrato, ele tem que ser cumprido até o final. Obviamente que se o locatário quiser rescindir aquele contrato antecipadamente, ele vai rescindir o contrato, só que ele vai ter que pagar a multa estabelecida no contrato. E se o locador quiser vender aquele imóvel, o locatário ele tem preferência de compra daquele imóvel. Se ele não comprar o imóvel, se ele não quiser comprar o imóvel, o locatário pode vender para outra pessoa. Só que o ideal é que essa pessoa assuma o contrato de locação. Mas a senhora Entendeu? falou do acordo. E se não tiver acordo nenhum, o que acontece? Tem que ir para a Se não justiça? tiver acordo Como é que nenhum, é? Porque ele não também, o pode, proprietário, não óbvio. pode expulsar o inquilino do imóvel, né? Exatamente, não pode expulsar o inquilino. Se for contrato residencial,
o inquilino vai ficar, obviamente, e o contrato comercial, ele é protegido pelo direito da inerência. Que o que quer dizer isso? Ele tem uma proteção maior até, porque aquela empresa, vamos supor que ela está lá funcionando lá já há 10 anos naquele espaço, naquele estabelecimento, naquele local. Os clientes já estão reconhecendo aquele local como o local da empresa. Tem todo um fundo de comércio, tem toda uma valorização ali daquele negócio. Então, o contrato comercial ele é ainda mais protegido do que o contrato residencial. Mas o contrato residencial também, o inquilino ele não pode ficar na rua. Obviamente que ele não pode ficar na rua a ver navios. Então, prioritariamente, o contrato tem que ser cumprido, né? O locador tem que cumprir o contrato. Mas existe uma permissão na lei que ele pode vender o imóvel, só que o locatário tem preferência de compra do imóvel, caso ele não queira comprar. Isso sim, isso a senhora já falou. Isso sim, eu já entendi. A solução é que ele passe esse contrato para o outro proprietário, certo? Ou então ele vai ter que indenizar o locatário para que ele possa sair, indenizar para ele possa alocar outro lugar e dar um espaço de tempo para ele poder sair. Entendeu? Mas lógico que nenhum locatário vai ficar na rua a ver navios, não existe isso. Aí com o término, quando chega-se ao fim do contrato, aí sim, né? 30 meses, chegou no final, ou ele renova ou não renova, né? Ou o proprietário aceita ou não aceita, não é isso? Mas sim, até aí, até aí tem que cumprir o proprietário contrato. não pode expulsar, tirar a força não do inquilino, pode, né? Não pode. Bom saber. Lógico que não. Perfeito. Agora, qual é o exemplo assim, mais comum, doutora, dessa questão de problema de aluguel, né? No contrato de aluguel, por exemplo? A inadimplência, a crise que o mercado imobiliário vem enfrentando, porque o mercado imobiliário ele já está em recessão. O ano passado, em 2019, ele teve uma pequena melhora, mas ele ainda está em recessão. Isso então, antes da pandemia até. Isso antes da pandemia até. Com a pandemia, piorou em larga escala. É verdade. A gente está falando, eu quero saber exatamente isso agora, né? Vamos passar nessa questão que a gente está vivendo aí direto, que é essa pandemia do coronavírus, né? Como agir, doutora, em época de pandemia, então? Bom, a pandemia, a crise ocasionada pelo novo coronavírus, ela é um fato extraordinário. É um fato extraordinário para o mundo. Nós falamos no direito da teoria da imprevisão, porque é um fato imprevisto que ninguém poderia prever. Então, por conta disso, nós especialistas, nós pedimos para que todo mundo haja de forma a flexibilizar o contrato se for necessário. Por exemplo, o locador e o locatário, o mais importante é que o locatário converse com seu proprietário, com o proprietário ou com a imobiliária, se houver uma imobiliária, e converse e tente entrar num denominador comum. A palavra certa é o senso, ter senso. A palavra certa é concessão mútua. Ambos têm que ceder para poder chegar a um acordo. Nesse caso, é acordo. A verdade é que é acordo. Para evitar que essas demandas cheguem no Poder Judiciário. Porque o que acontece? A pandemia, ela mexeu com o ganho, com o rendimento de praticamente todas as famílias brasileiras. E muitas pessoas não estão conseguindo arcar com o valor do aluguel de suas empresas, né, das suas lojas, comerciantes, escritórios, por exemplo, e com o contrato até das suas residências, das suas casas. Então, para evitar que o locatário ingresse na justiça pedindo a revisão de um contrato de locação, porque nesse caso ele pode pedir a revisão do contrato de locação judicialmente, nós
nós orientamos todos os proprietários que façam um acordo extrajudicial com seu locatário, com seu inquilino. Porque ambos estão com problema, tanto o locatário, ele quer pagar, quer adimplir, geralmente é uma pessoa que sempre adimpliu com o contrato e agora está tendo problema com o contrato. Então, o mais sensato é que o locador, ele ceda ou ele passe o pagamento das mensalidades para depois da pandemia, dilua em futuras mensalidades, ou então ele dê desconto do valor do aluguel. Eu vi, por exemplo, casos de locatários de escritórios, por exemplo, que estão fechados e que o proprietário deu um desconto de 50%. O que acontece? Ele evita transtornos futuros, porque é uma causa, é um motivo para conseguir uma revisão contratual. Porque o imóvel sim, perdeu o seu valor econômico, e o valor do uso do imóvel também, que é o que o locatário faz, ele usa o imóvel, ele perdeu também seu valor. Então, esse locatário, diante dessa crise ocasionada pelo novo coronavírus, ele tem o direito, com certeza, de pedir uma revisão do contrato. E o ideal é que se não faça isso na justiça, porque vai ser muito pior, vai demorar muito mais, vai trazer muito mais transtornos. E o fundamental também para proprietários de imóveis comerciais, tudo, é tentar trazer o seu locador, fazer com que seu locador pague consiga pagar o seu aluguel. Porque o que está acontecendo? As empresas, essas lojas, o comerciante, está todo mundo fechado, as suas portas estão fechadas. Então, eles não têm condições. Muitos já fecharam definitivamente, outros estão com iminência de fechar as suas portas, e muitas empresas ainda fecharão as suas portas. E o que vai acontecer? O proprietário vai ficar sem receber o aluguel, o contrato vai ser rescindido informalmente, porque ele não tem condições de arcar com aquele aluguel, o empresário. Então, o ideal é que eles conversem, cheguem num denominador comum e façam um acordo que não vai ser bom para todos os lados, bom por completo para todos os lados, mas ambos os lados ficarão protegidos e vai ser bom para todos, para os dois, para o locador e o locatário. Exato, até porque, doutora, é uma situação complicada nisso, porque ainda mais nessa pandemia que a gente está passando, né? As pessoas, como a senhora acabou de citar, estão perdendo o emprego, o trabalho, né? Se está todo mundo, né, praticamente nessa situação, muita gente aí, né, desempregada, porque não tem como manter, como é que o patrão vai pagar do bolso dele? Não tem como, você precisa produzir, né? Não tem outro jeito. Não é culpa da pandemia mesmo, é culpa desse vírus Exatamente. maldito, né? Não tem o que É um fazer. fato extraordinário. Exato. Então, a situação é o quê? Está desempregado. Se ele não tem condições nem de pagar o aluguel, como é que ele vai pagar uma multa para sair? Não tem como. Com certeza. Né? Não tem como. O problema é essa questão do acordo que a senhora está falando. Né? Ambas as partes, né, cederem aí, no caso, né, tanto o lado do inquilino quanto o lado do proprietário. Agora, isso que eu quero saber. A pessoa não pagou o aluguel, por exemplo. Eu não paguei o aluguel, moro de aluguel, não paguei. Perdi o emprego. E aí, doutora? Tudo bem que a senhora falou no acordo, mas que acordo? Vamos supor que o proprietário não queira acordo, né? Certo. Perdeu o emprego, não pagou, está inadimplente. Eu sugiro que o proprietário espere a normalizar, acabar a pandemia, acabar o isolamento social e dê um tempo para o locatário se reerguer de alguma forma. Por quê? O projeto de lei 1199 de 2020, ele foi aprovado e ele proibiu os despejos em sede de liminar. O que isso significa? Ele proibiu que o juiz conceda despejo no início do processo, até o dia 31 de outubro de 2020, desse ano.
E isso pode ser estendido depois. Se a pandemia continuar, pode ser estendido. Logicamente que essa proibição ela só pode ser utilizada dentro dos processos ajuizados a partir do dia 20 de março, que foi quando foi aprovado o estado de calamidade pública no Brasil. Então, dívidas anteriores, processos anteriores, não entram nessa proibição. Mas a partir do dia 20 de março, novos processos não vai ser decretado despejo em sede de liminar, no início do processo. Ah, senhora, então, Ou a senhora está querendo seja, dizer que se entrar com processo, né, a partir de não vai ser agora, despejado. O não locatário vai não vai ser ser despejado. despejado. O Não vai ser locatário não vai ser despejado. despejado até Não vai. a data aí do mês de outubro, podendo ser estendido isso. Pode ser Isso é uma estendido. determinação judicial. Isso é É uma uma determinação legal do projeto de legal. lei 1199 de 2020. Isso foi Sim, aprovado, então, agora? foi aprovado. Foi aprovado. Ah, que ótimo. Bom saber disso, Foi né? aprovado. Porque não é, como eu volto a dizer, doutora, não é por sua culpa, por minha culpa, pela culpa do fulano, cicrano, beltrano. Não, É a situação, é né? a Quer dizer, um pai situação de que aconteceu família no mundo ser. inteiro. Exato. Um pai de família ser despejado, botado para fora na rua com os filhos e tudo, gente. É um absurdo. Eu sei que eu entendo o lado do locador, de quem é o proprietário do imóvel, né? Claro que isso vai fazer falta, ele conta com aquilo, né, na vida Sim. diária dele ali, tem suas dívidas, suas contas, como também o inquilino tem suas dívidas, tem suas contas para pagar, né? Então é complicado. Agora, rapidinho, que a gente está quase para encerrar, a questão, então, condominal, de condomínio. Vamos lá, o que você tem que pagar, né, para continuar, para estar no apartamento, né, como inquilino, como proprietário, que é a IPTU, condomínio, né? Como é que fica isso? Quem paga, nesse caso da gente estar nessa pandemia? Sem O emprego? condomínio, ele é uma obrigação que fala próprio terreno, é uma obrigação da coisa, do imóvel. Ele tem que ser pago, tá? Uhum. Só que eu acredito que os condomínios deverão, o mais correto é eles isentarem os seus proprietários ou locatários de multa em eventual atraso, porque muitas pessoas não vão conseguir pagar durante essa pandemia. Ou então parcelar para as pessoas para poder fazer com que eles consigam efetuar o pagamento futuramente. Não, Entendeu? só Só se for que o futuramente, porque, no condomínio. entanto, nessa condição que a gente está, não tem como nem Exatamente. parcelar. A Porque não pessoa tem está sem como. dinheiro, está desempregada. As pessoas vão dever, não tem jeito. Não tem jeito, vão dever. O ideal é sempre a flexibilização. É sempre chegar. A palavra hoje é concessão mútua. Essa é a palavra. Essa é a palavra. O síndico, ele deve, nós indicamos a ele, o mais correto, ele nesse momento, é ele não cobrar multa do proprietário do imóvel, não cobrar juros do proprietário do imóvel, dividir, parcelar esse condomínio. Mas o condomínio, ele não é uma despesa que pode ser isentada, ela tem que ser paga, porque é a obrigação da coisa, entendeu? Certo. Isso, né, no caso, tem que ser pago o condomínio, seja o proprietário ou seja o inquilino. Então, agora, a questão do proprietário também tem um risco, né? Porque a senhora sabe que você não pagar com condomínio também acarreta na perda do imóvel, né? Você pode perder o imóvel. Sim, mas nesse momento nenhum juiz Não. vai, Vai dar. não, Perfeito. não, nenhum juiz. O mais aconselhável, os Tomara. juízes hoje eles sabem que tem uma pandemia mundial, que as pessoas não estão devendo porque querem, não são relapsos, é porque a situação realmente é uma situação de crise que talvez nunca vista, né? É Então, verdade. nenhum juiz vai prosseguir com a execução nesse sentido. É para as pessoas ficarem Perfeito. tranquilas, esperarem, terem calma, esperar depois da pandemia, conversar com o proprietário do imóvel, conversar com o síndico do condomínio. A palavra hoje é conversar. As pessoas têm que ter Tudo é tentar um consciência, acordo, né? Se chegar num tudo acordo, tentar um fazer um. acordo.
Porque se terminar Exatamente. judicialmente, nenhum juiz É, ele vai despejar um pai de família, ele vai fazer a perda do imóvel e ir para leilão, não vai ter isso, com é. certeza. Tomara, viu, doutora? Tomara. Muito Com obrigado aí pelas certeza. seus esclarecimentos, né, nesse programa aqui do nosso Alesp Conecta. A entrevistada, eu queria agradecer mais aqui Muito obrigada. a doutora Natália Lima, né, super nova, né, Natália? Você é muito jovem aí, advogada, Não sou jovem tão advogada. jovem, Não, é sim, não sou é tão super jovem como eu jovem. aparento. Então, e aí na frente aí do direito imobiliário. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, doutora. Doutora Natália Obrigada. Lima, obrigado. Até uma próxima vez, doutora. Obrigada. Esse foi mais um Alesp Conecta. O tema aqui de hoje foi o direito imobiliário, né? A entrevistada da vez foi a doutora Natália Lima, advogada, né? A gente vai se encontrar com certeza no próximo programa. Eu espero vocês. Até lá.